Pronto, né? Então vamos dar início aqui oficialmente a essa nossa aula de revisão, né? Eu trouxe uma revisão, pessoal, não de estrutura, eu trouxe, na verdade, uma aula para a gente trabalhar 3 repertórios diferentes, né? Que eu não utilizei com vocês ainda durante o ano, tendo em vista que a questão da estrutura recentemente foi revisada, né, no nosso esquenta, e já foi algo que a gente trabalhou durante todo o ano. Então, eu optei por trazer essas revisões de repertório, com repertórios, 3 repertórios para a gente estudar, e construir pelo menos um parágrafo de introdução com algum deles, para vocês terem como referência. Já irem guardando aí as analogias para a prova. Então, meu objetivo aqui é aguçar a criatividade de vocês para esses 3 repertórios que nós vamos estudar, ok? Tem alguma pergunta, algum questionamento que vocês queiram fazer? Eu queria combinar o seguinte com vocês, com relação a algumas redações que vocês ainda possam ter aí para corrigir. Vocês vão fazer um simulado, né, dia 13. Então, caso alguém tenha alguma redação, pode levar para o curso, certo? E deixar lá com as meninas, que na segunda-feira, dia 14, eu pego e vocês recebem a devolutiva no aulão de véspera, certo? Então, se você tiver feito alguma redação e está aí com você, pode levar para o curso no dia do simulado, deixa lá na secretaria, dá uma passadinha lá, deixa na secretaria e você recebe no dia do aulão de véspera. Tudo bem? Ok? Todo mundo entendeu? De vocês. Pronto. Show de bola. Então vamos lá, né? Vocês que estão aí na véspera do Dia das Crianças, tudo doido para ganhar presente dos pais, se passando de criança ainda, né? Para umas coisas querem ser crianças, para outras não são mais, né? Mas vamos lá. Deixa eu projetar aqui minha tela. Pronto, né? Então vamos lá começar aqui. Eu vou fazer só um teste, certo, pessoal? Se o slide tá dando certo aí, tá passando para vocês. Deixa eu voltar aqui, deu certo, passou. Pronto, Luiz Felipe está dizendo que deu. Pronto. Lucas também. Então vamos lá, pessoal. Repertório, né? Esses repertórios que vocês vão aprender hoje, eles tanto servem para contextualização na introdução, como também eles podem dar corpo ao desenvolvimento de vocês, certo? Ultimamente eu estava pedindo para que vocês usassem 2 repertórios, né, no desenvolvimento, para deixar o parágrafo com a argumentação mais substancial. Então, se você já tem repertórios que você já praticamente consegue trabalhar com eles em bastante temas, né? Ou já tem familiaridade com eles para teses que você sabe que são coringas, né? E vão se encaixar dentro de vários temas. Veja esses que a gente vai trabalhar hoje como uma
como algo a mais, né, para estar aí turbinando, para estar aí entrando como um segundo aspecto, ou até mesmo principal, né, dependendo aí da questão que você queira construir, certo? Então, vou começar. Peguem aí papel, caneta, né? A aula vai estar gravada, mas é sempre bom no momento da aula a gente ficar anotando para a aprendizagem se tornar mais significativa, né? Então, primeiro repertório, pessoal, é um filme, na verdade é uma peça, né, que tornou-se filme, que é o Alto da Compadecida, idealizado, escrito por Ariano Suassuna, né, nordestino, assim como a gente, né? Nessa peça, pessoal, que tornou-se filme, ele traz a história desses dois personagens principais aqui, né, João Grilo e Chicó. E a peça se passa no Nordeste, né, no interior daqui do Nordeste, na cidade de Itaperoá, e mostra a vida deles, cujo único objetivo que eles têm é sobreviver. Então, a gente acompanha essa trajetória e eles não têm onde morar, né? Eles não têm moradia, eles não têm estudo, então eles também não têm profissão, e eles vivem assim, a própria sorte, caçando, né, no meio aí da mata, no meio do da vegetação seca, né? Qualquer animal, qualquer, enfim, alimento aí para comer. E o filme se passa nesse contexto. Porém, quais são as inferências, né? Um dos primeiros empregos que eles conseguem ter é numa paróquia. O padre, ele dá emprego para eles, o emprego de passar filme, né? E não dá certo porque eles não têm a experiência, né? E acabam danificando o aparelho e eles saem desse primeiro emprego. Depois eles conseguem emprego numa padaria. E nessa padaria, eles são explorados pelos patrões, né? Eles não têm condição de trabalho digna. A comida que eles comem é uma comida de origem duvidosa, de procedência duvidosa. Só que, por viver em um contexto assim de tanta escassez, a gente acaba percebendo que tanto eles são explorados, como o imediatismo do meio em que eles vivem faz com que eles, de certa forma, usem de um pouco de jeitinho brasileiro para conseguir sair das situações, né? Eles tramam alguns planos para extorquir dinheiro dos patrões, né? E o contexto é esse, né? Então, assim, tem um momento da história que a patroa deles, né, Dona Dora, lá na padaria, ela tem uma cadelinha de estimação e ela trata muito bem daquela cadela, né? Fazia, assim, comida como se a cadela fosse uma pessoa normal. Não estou dizendo que ela esteja errada por isso, mas assim, era cuscuz com leite, era papa, enfim, como fosse uma comida para pessoas, seres humanos, né? E aí tem uma hora lá que ela faz um bife na manteiga para cachorro. E a comida que eles comiam, que eles ganhavam dos patrões, passava longe de ser nesse estilo, né? Proteína, bife passado na manteiga. E eles trocam a comida deles com a da cachorra. E esse fato faz a cachorra adoecer, inclusive chega até a falecer, né? Decorrente disso aí. Então, essa questão da insegurança alimentar, da insalubridade da alimentação, né, que é dada a eles, da precarização, né, das condições de trabalho que eles tinham. Isso a gente pode também contextualizar com a Revolução Industrial, que a gente estudou recentemente, né, e vimos que é um fenômeno
que é quando a gente tem aí a questão do boom empregatício, né, nas fábricas, e as condições de trabalho desumanas. Então, dá para a gente fazer a contextualização, né? Para além disso, para além dessa relação de trabalho abusiva, pode ser pontuado também a questão da corrupção religiosa, porque na obra a gente tem o bispo e o padre, a figura do bispo e do padre, que são pessoas que não seguem aquilo que eles pregam, né? Eles são preconceituosos, eles fazem distinção de pessoas, os ricos tratam de uma forma, os pobres tratam de outra, tanto que quando a cachorra morre, antes da cachorra morrer, a dona dela pede que o padre benza a cachorra, né, para ver se ela conseguiu ter uma melhora. E o padre diz que não vai benzer, mas aí o João Grilo usa da esperteza e diz que a cachorra é de Major Antônio Moraes, que a gente chega já nesse outro personagem, né? Que é uma crítica, né? Que eu vejo a questão do capitalismo, que pode ser contextualizado por pessoas que vivem a abastança, né? Que é o Major Antônio Moraes, em contraponto com João Grilo e Chicó, que são os marginalizados. Então, ele diz, olha, cachorro, mas a cachorra é de Major Antônio Moraes. Então, ele diz, então eu vou benzer. Então, quer dizer, para os ricos ele trata de uma forma, os pobres de outra. Então, dá para a gente falar dessa questão da corrupção religiosa. Outra questão que fica também evidente na obra é a falta de estudo, é o analfabetismo, eles não sabem ler, eles não sabem escrever, então a gente pode contextualizar dessa forma. A falta de moradia, né, eles não têm casa, eles vivem a própria sorte. Quando já caminhando para o meio da obra, a cidade é invadida por um grupo de cangaceiros, né? O grupo aí do cangaceiro Severino. E ele acaba matando esses personagens, né? O João Grilo morre, os patrões na padaria morrem e o padre e o bispo morrem também. E aí já tem outra questão que é levantada, porque quando eles morrem, eles vão a julgamento, né? E então desce Jesus e o diabo para vão Jesus e o diabo fazer esse julgamento. E Jesus é negro, né? Jesus é negro e causa um estranhamento muito grande o fato dele ser negro. Então, há um certo preconceito racial em relação a isso aí, né? A não padronização da representação do que vem a ser Jesus, ou da figura de Jesus, na obra. Ele é negro e causa um estranhamento muito grande. E aí, o que acontece? Quando é mostrado os pecados deles, né, e João Grilo percebe que não tem mais jeito, ele começa a interceder por Nossa Senhora. Por isso que a obra se chama O Alto da Compadecida. Quem é essa compadecida? É justamente Nossa Senhora, que inclusive amanhã é um feriado nacional, né, em prol, dedicada a ela, né, em homenagem a ela. E aí ela desce e intercede por todos. Então, ela vai mostrando a vida de cada um. O primeiro que ela começa a falar é o cangaceiro. Ela diz, olha, quando ele tinha 8 anos, aí passa, sabe, as cenas como se fosse um filmezinho, um flashbackzinho. Quando ele tinha 8 anos, a casa dele foi invadida por policiais e mataram os pais dele na frente dele aos 8 anos de idade. Então, isso fez com que ele virasse a cabeça dele e ele achasse que a vida era isso, era matar pessoas, era tirar a vida das pessoas. Então, ela faz isso com todos, né? É como se fosse a questão do determinismo, né? A corrente determinista, a corrente filosófica, que ela vai dizer que o homem é produto do meio em que ele vive. Então,
todos esses pecados, todos esses erros cometidos, isso aí não que deixe de ser errado essas atitudes, mas pode explicar, né? E pode ajudar, principalmente na questão da absolvição, do perdão dos pecados, né? Então, é interessante porque ela mostra na questão do determinismo. E ela fala também, principalmente nas atitudes de João Grilo, de que toda essa malícia dele, né, todas essas peças que ele prega nas pessoas, isso é a esperteza que o pobre tem para conseguir sobreviver. Então, é uma obra que tem muita brasilidade, principalmente regionalidade, na questão de representar o nosso, a nossa região, né? É uma obra que, listando aqui para vocês, dá para falar, dá para fazer uma crítica ao capitalismo, né? O Major Antônio Moraes é um coronel que aparece na obra, né? E ele tem várias fazendas, né? A filha dele faz par romântico com o Chicó, que é amigo do João Grilo, né? Então, ele representa o topo do capitalismo, em contrapartida, João Grilo e Chicó representam justamente os marginalizados, né? As milhares, os milhões de pessoas que existem em comparação a uma parcela tão pequena da população que vive aí em uma situação bastante confortável, né? Então, a gente consegue fazer essa analogia, a questão da má distribuição de riquezas, a gente consegue falar sobre analfabetismo, sobre evasão escolar, né? Sobre a falta de educação, consegue falar sobre a questão, por conta da falta de educação, a falta também de profissionalização, consegue falar sobre o próprio determinismo, né? O determinismo você pode citar até para além da obra, né? Para além da obra, corrente determinista, corrente filosófica determinista. Você consegue também trazer a questão, como eu falei, da corrupção religiosa, que fica muito nítida também na obra, consegue também trazer a questão do preconceito racial, né? E é uma obra que, para falar sobre cultura nordestina, né, sobre esse estereótipo de homem nordestino, eu vejo também uma possibilidade de trazer uma referência ao jeitinho brasileiro, né, que é como ele vive, principalmente o João Grilo, como vive, né, para conseguir aí sair das dificuldades da vida, né? E Nossa Senhora vem explicar essa questão, né? Na redação, vocês podem tanto utilizar o filme O Alto da Compadecida como a peça Alto da Compadecida, né? O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, certo? Aí, se você usar como filme, você coloca disponível em plataformas de streaming, ou disponível no YouTube, que tem, certo? E é isso, né? Vocês podem usar ela na introdução para contextualizar dentro desses temas, ou no desenvolvimento, enfocando aí alguma referência, né, a todos esses pontos que eu falei aqui com vocês, né? Vai lançar o 2, depois de muitos anos, vai lançar o 2 vai ser lançado dia 25 de dezembro, né? E assim, vale a pena assistir. Se amanhã vocês não tiverem muita coisa para estudar, né? Que já está bem na reta final, quiserem assistir, tem no YouTube, vale a pena assistir, e assim, com o caderninho do lado, porque com certeza você, depois dessa aula, assistindo ao filme, você vai abrir sua mente e com certeza você vai encontrar muito mais pontos, né, ou incrementar, ou perceber mais inferências, além dessas que eu trouxe aqui nessa minha fala, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês, como é que vocês estão, se vocês entenderam, se já tinham utilizado. Deixa eu ver se.
Suiane, se caso usar somente 3 repertórios, Liz Helena está perguntando, mesmo seguindo toda a estrutura, perde ponto? Olha, Liz Helena, não perde ponto você usando 3 repertórios. Esses 3 repertórios, imagino eu que você está falando, um para introdução e os outros 2, um para cada desenvolvimento, né? Você não vai perder ponto. Agora, sim, você capricha muito bem na questão do que você vai trazer após esse repertório, que é a analogia que você faz com ele e com a sua argumentação, certo? Você não perde ponto se você usar só um repertório, certo? Dá um jeito de dividir em 4 períodos, por exemplo, retomou a tese, colocou o repertório, depois você faz um comentário específico daquele repertório, e depois você vem com um coringa que eu ensinei para vocês, né? Tem aquele dos dados, tem aquele de fatos históricos, de filósofos, né? Então, assim que você pode fazer, ok? Júlia está dizendo o seguinte: dá para citar num tema de desigualdade social também, né? Com certeza, Júlia. Esse filme, ele grita desigualdade social, certo? Então, dá demais para citar. Esse slide fica no Drive, vai ficar. Assim que eu terminar, a gente vai ainda mexer nele, né? Aqui na aula, a gente vai escrever uma introdução com ele, com algum desses repertórios, e ele vai ficar no Drive, sim. Entendi, obrigada. Tem alguma dica sobre comentário crítico? Olha, Letícia, o comentário crítico, ele deve ser algo que finalize, né, que traga aquela inferência, o que aquele dado diz, né? Tal analogia, tal ficção, né, não se distorce da realidade, porque ela mostra ou ela faz analogia a um problema atual, que é tal, 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 tal. Então, assim, o dado, o comentário crítico, né, você deve pensar que ele deve ser sempre uma interpretação sua sobre o dado, né? Por que que eu usei aquele dado? Por que que eu usei aquele filme? Por que que eu escolhi selecionar essa inferência? E o que é que ela tem a ver com a argumentação? Sempre o comentário crítico, ele deve partir disso aí, certo? Felipe, precisa de quantos pontos mesmo para a redação ser corrigida? Olha, depende muito do ano, o ponto de corte, né? Geralmente é 25, 26, certo? O ponto de corte do IF, ok? Aí, nesse nosso simulado, se eu não me engano, serão 21 pontos. O último foi 18, nesse serão 21, né? A nota de corte simulada é 28. Sim, agora vai ser 28. Pronto, então show de bola. Vai depender da média do curso. Pronto. 22 pontos é pouco, né, gente? 22 pontos é muito pouco. Para quem passou o ano todo estudando, resolvendo questões, 22 pontos eu acho muito pouco. Muito pouco mesmo. Enfim, vamos continuar, né? Vamos continuar aqui. Tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Não, né? Então vamos lá. Galera, trabalhar agora com Pinóquio. Já pensaram em usar Pinóquio na redação? Acho que todo mundo conhece Pinóquio pela alusão à questão da mentira, né? Mas, para além da mentira, que é um ponto que a gente vai tratar também, a própria história de Pinóquio, ela traz algumas inferências que a gente pode contextualizar na nossa redação. Por exemplo, Pinóquio, ele pode fazer uma ponte entre a questão, primeiro, dos direitos das crianças, né? Porque Pinóquio é um boneco de madeira feito por. Ai, meu Deus, o nome do senhor, chega. Peraí, que esqueci o nomezinho dele. Calma aí. O nome dele, Gepeto, né? Então, Pinóquio é um boneco de madeira
feito por Gepeto, né, que o sonho de Gepeto era ser pai, era ter um filho. Então, o Pinóquio, ele pode representar justamente a questão dos direitos das crianças, né? Porque o sonho dele é ser uma criança, é ser alguém, né? É ser humano. Então, a gente pode contextualizar com essa questão. Outra coisa, o fato dele ser marionete, né? Um bonecozinho de madeira que é articulado por alguém, isso a gente pode trazer para as nossas redações a questão da, da, da cegueira, né? De você ser alguém moldado ao sistema, de você ser justamente massa de manobra, né? Da mídia, da influência das redes sociais, enfim, do governo, né? Então, a gente consegue trazer essas inferências. Outro ponto também, Pinóquio, quando ele começa a ir à escola, é, muito influenciar, muito uma analogia crítica em relação a ele ser marionete, ele começa a reproduzir o comportamento dos outros colegas que não querem estudar. Né? Lá eles não têm regras, lá eles são livres, e muitos acabam não estudando. Então, devido a essa atitude, Pinóquio e os outros são transformados em burros. Então, isso também pode entrar nas nossas redações, né? A questão da sátira ao burro, né? Que não literalmente faz uma analogia ao animal, mas assim, ao não conhecimento, né? A não clareza em relação ao saber, ao conhecer. Então, todas essas inferências. E, óbvio, a questão do nariz dele, a cada contagem de uma mentira, crescer, né? Então, isso aí já entra a questão de fake news, já entra a questão também da índole dele, né? Do caráter dele, na questão de mentir. Então, tudo isso a gente pode construir na redação, né? E a introdução, o parágrafo que eu quero construir com vocês aqui ao vivo, com Pinóquio, né? Com Pinóquio, já que aí eu creio que desses que eu estou trabalhando hoje com vocês, é o mais inovador, né? Pinóquio aí ele entra com esse diferencial. Deixa eu ver aqui, cadê vocês? Se tem alguma pergunta, se vocês entenderam a questão de Pinóquio. Ana Luísa tinha colocado aqui, Gepeto, né? Exatamente. Em Shrek, pode falar sobre o preconceito. Todos tinham medo de Shrek por ele ser um ogro. Sim, pode sim, Pedro. E além do preconceito por ele ser diferente, em Shrek você ainda consegue também o estereótipo em relação às aparências, né? Porque Shrek ele só é aceito pela família de Fiona quando ele se transforma, né? Ou ele é melhor visto pela família de Fiona quando ele se transforma. Então, a gente pode trazer essa questão do estereótipo também, certo, Pedro? Lucas está concordando aqui com o que, Lucas? Com o Pinóquio, que é inovador, que é diferente. Pronto, Pedro, show de bola. É isso, Lucas. Cadê você? Sim, concordando com o Pedro, né? Júlia está dizendo assim, professora, sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento, eu posso citar em um tema de falta de acesso à educação? Olha, eu acho que você pode falar, mas assim, eu acho que O Menino que Descobriu o Vento, ele fala muito mais sobre resiliência, né? Numa sociedade que sim tinha dificuldade de ter acesso à educação, do que propriamente a questão maior ser a falta de educação. Eu acho que o personagem principal, o contexto do filme, a ênfase maior é justamente em conseguir sobressair a essa dificuldade, né, a essa escassez
educacional e conseguir ir além. Eu acho que é mais isso. Mas você pode dizer que justamente, né, ele foi um dentre milhares que conseguiu sobressair, certo? Então, consegue ainda chegar. Pedro está dizendo assim: em Valente pode falar sobre o empoderamento feminino e o combate contra o machismo, pois a princesa é uma guerreira nata. Sim, com certeza, né? Mulan também faz isso, né? Como a Ana Luísa está dizendo aqui. Vocês podem utilizar com certeza, certo? Tem mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma inferência que vocês queiram trazer? Não, né? Então vamos voltar ao nosso material para estudar o nosso último repertório e fazer a introdução. Galera, a carta de Pero Vaz de Caminha, certo? A carta de Pero Vaz de Caminha, ao meu ver, pode ser um repertório muito bom, principalmente para a questão do meio ambiente. Eu separei um trechinho dela que diz o seguinte: águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Ou seja, ele descreve, né, que tanto a nossa terra é rica na questão de conseguir produzir, quanto existem meios para se chegar a isso, né? Porque quando ele diz por bem das águas que nela tem, né? Seria justamente essa questão de favorecer a agricultura, favorecer, né? A questão de tudo que plantar, conseguir extrair da terra, né? Pela riqueza do solo. Então, ao meu ver, aqui a gente tem o início da nossa história, o início do nosso país, né? E eu consigo dizer que, né, nós tínhamos essa realidade, e ao passo que o tempo foi passando, né, a questão de que, por exemplo, o modelo de produção, a industrialização, né? A questão de que agora a agricultura, a própria agricultura, ela não é mais para alimentação e sim para enriquecer, eu consigo fazer essa analogia, né? Dizer que de uma terra de que tudo que se planta nela se dá, a gente já vive com alguns problemas, né? Na questão do uso excessivo desses solos, do fenômeno da desertificação, né? Então, assim, você consegue falar dessa questão. Fora a relação homem versus meio ambiente, que nesse início aí era muito amigável e sensata, né? Porque os nossos indígenas, eles eram capazes de viver na natureza, né? E extrair dela só e somente o necessário para sobreviver. E a gente faz o contrário, né? A gente extrai dela não somente o necessário para a gente sobreviver, mas sim para enriquecer, né? Para construir, para acumular riquezas, justamente pela questão do capitalismo, que é um sistema que sempre ele vai priorizar e vai visar o quê? O ter, o ser, o poder, né? Então, esse trechinho, né, da carta de Pero Vaz de Caminha. Aí você cita exatamente assim, né? A carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, né? Destaca que, né? Aí você vai e fala, certo? Dessa inferência. Mesma forma Pinóquio, que a gente acabou de ver, né? Pinóquio, a história de Pinóquio, o filme Pinóquio, criado pela produtora Disney, né, Walt Disney, lançado em 1940, aí você vai e faz a analogia. Tudo bem? Cadê vocês? Onde é que vocês estão? Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Lara está dizendo assim:
tem um cordel que se chama Uma Carta para a Caminha, que seria uma resposta para essa carta, falando sobre a devastação do meio ambiente. Dá para citar também. Cairia como uma luva, Lara, você usar a carta de Pero Vaz na introdução, e aí lá no desenvolvimento citar esse cordel que seria em resposta a essa carta. Ficaria fenomenal fazer isso, certo? Muito, muito top mesmo. E aí, pessoal, gostaram desses 3 repertórios que eu trouxe hoje? Estou preparando mais alguns para o nosso aulão de véspera, certo? Nesse aulão de véspera eu quero ir também com repertórios, certo? Porque eu acho que agora é o caminho que a gente tem que trilhar, né? É estudar repertórios. Quanto mais diferente ficar a nossa argumentação dos demais, melhor, certo? Muito bons, né? Muito bons. Ei, Suiane, vai ter aula segunda? Vai sim, viu? Essa segunda eu não fui porque a vó do meu esposo faleceu e a gente precisou ir para o enterro. E não foi nem aqui, foi em Governador. E ela ia ser enterrada às 4 horas da tarde. É por isso que eu faltei. Não quis deixar ele ir só, né? Questão assim de perda é sempre mexe com a cabeça. E ele ia dirigindo, então não quis deixar ele ir só. Aí foi por isso que eu faltei. Então vamos lá, né? Vamos agora escrever, tá? Vou escrever como se fosse uma introdução, utilizando aí Pinóquio. Deixa eu dar um zoom. Não se preocupe que essa introdução ela vai ficar salva no material, certo? Para vocês usarem. Servir de inspiração, né? Obviamente, eu nunca obrigo vocês a utilizarem do jeito que eu construo, né? Mas podem dar a cara de vocês pegando só a ideia. Então, vou começar assim. No conto de fadas, Pinóquio, criado pela produtora Walt Disney, lançado em 1940, conta a história do boneco que sonha em se tornar uma criança, eita, uma criança de um boneco de madeira, né? Vamos colocar que sonha em se tornar uma criança de verdade. Vamos colocar também aqui a questão de ser marionete, né? Para a gente conseguir puxar depois. Então, no conto de fadas Pinóquio, criado pela produtora Walt Disney, lançado em 1940, conta a história do boneco de madeira. Aí vamos colocar assim, de estilo marionete. Que sonha em se tornar uma criança de verdade. Pronto. Aí, ao explorar os limites ficcionais e adentrar a realidade brasileira,
A falta de autonomia. Opa, peraí que eu repeti o de. A falta de autonomia cidadã, assim como os fios que articulam a marionete, desumanizam grande parcela da população. No conto de fadas Pinóquio, criado pela produtora Walt Disney, lançado em 1940, conta a história do boneco de madeira, estilo marionete, que sonha em se tornar uma criança de verdade. Ao explorar os limites ficcionais e adentrar a realidade brasileira, a falta de autonomia cidadã, assim como os fios que articulam a marionete, desumaniza grande parcela da população. Sob essa analogia, tal preceito é revelado quando observado a questão da sim, estou com letra maiúscula aqui, mas é minúscula, que não é parágrafo. Pronto. Consegui ajeitar. Devido, ver aqui, sob essa analogia, tal preceito é revelado quando é observada a questão da Aldu. Aí, devido ao não engajamento, devido ao não engajamento social frente a esse aspecto. Pronto. Aí, nessa ênfase, são consequências dessa inatividade. Aí você jogaria tese 1, tese 2, certo? Ou a gente pode também aqui ir para um outro caminho argumentativo. Nessa ênfase, aqui eu coloquei consequências de estar sendo marionete, né? Aí eu também posso dizer que nessa ênfase são. Tá aqui um asterisco, aí vocês vão entender. São a. Essa desde o início. Nessa ênfase são atitudes que trariam deixa eu ver aqui. Eu quero deixar um aqui, se para quem quiser construir assim uma tese que
consiga atribuir a questão da participação, sabe? Consiga voltar com a participação. Então, nessa ênfase, são atitudes que permitiriam, essa palavra, permitiriam a participação ativa da sociedade. Aí aqui você coloca tese 1 e tese 2, né? Pronto. Deixa eu ajeitar e vamos estudar aqui. Vamos ver como foi que ficou. Bom, no conto de fadas Pinóquio, criado pela produtora Walt Disney, lançado em 1940, conta a história do boneco de madeira, estilo marionete, que sonha em se tornar uma criança de verdade, ao explorar os limites ficcionais e adentrar a realidade brasileira. A falta de autonomia cidadã, assim como os fios que articulam a marionete, desumaniza grande parcela da população. Sob essa analogia, tal preceito é revelado quando observada a questão da AUDU, coloco o tema, devido ao não engajamento social frente a esse aspecto. Nessa ênfase, são consequências dessa inatividade. Pessoal, quais seriam as teses que a gente poderia colocar aqui? O que eu posso usar de tese que sirva como efeitos, né, de um corpo social não engajado ou não ativo na questão da cobrança de seus direitos, né? Numa democracia. Eu posso usar aqui a questão da alienação do corpo social, concorda? Eu posso usar aqui também a questão, além da alienação, eu poderia trazer a questão da estruturação, né, do enraizamento daquele problema, né, da estruturação daquele problema. Peraí, que eu acho que alguém está falando aqui. Ver aqui. Peraí, que tem muita coisa aqui. Vixe, muitas dúvidas, espera aí. Pronto, tá aqui. A questão de agir como o sistema quer, pode usar tua história, na minha cabeça faz sentido. Creio que sim, se você souber contextualizar, certo? Daria para usar Pinóquio para falar sobre trabalho infantil, porque burros são animais muito usados para trabalho, os meninos que não estudam foram transformados em burros. Pode, Tiago. Você vai dar uma volta muito grande, mas você consegue, viu? Acho que sim, já que eles têm a necessidade de encobrir seu real comportamento para se encaixar na ideia do que deve. Exato, exato. E a questão de ser marionete, né, Ana Luísa, que você está falando aí. Suiane, você pode dizer um tema que pode cair na redação do IEF? Eu estava pensando esses dias sobre a questão das casas de aposta online e sobre as queimadas na Amazônia. Tem chance de ser um desses dois? Olha, eu acho muito difícil, principalmente essas casas de aposta. E, sinceramente, eu não acho que venha meio ambiente de novo, já que o ano passado veio, né? Então, eu quero acreditar que esse ano vai ser algo relativo à educação, sabe? Eu estou achando que esse ano vai ser algo relativo à educação. Precarização do ensino, eu acho que talvez os efeitos da pandemia na educação, acho que já dá para falar sobre isso. E nós estamos, cada ano que passa, sentindo com bem mais força os efeitos disso. Vocês podem falar muito sobre isso, porque acho que no sexto ano, sétimo ano, vocês cursaram
é na modalidade online. Então, com certeza, os efeitos que vocês têm na aprendizagem hoje, as dificuldades de aprendizagem que vocês têm hoje, vem muito em função disso, a questão de acompanhar. Vocês sabem que os conteúdos que a gente vê numa série, na outra, aquilo ali serve como fosse um pré-requisito. Se você não entendeu aquele assunto do sexto ano, é muito difícil você conseguir acompanhar os do sétimo, porque é uma base que você constrói em cada série. Então, eu penso que pode vir sim algo relativo a isso. Outra coisa também, essa questão dos laudos, né, que a gente vem cada vez mais as salas de aulas vem chegando o laudo dos alunos. E eu sempre questiono muito, será que esse laudo, que esse aluno ele tá conseguindo aí, né, de um psicólogo, de um psicopedagogo, será que de fato é um déficit de atenção, ou isso não seja só por conta de um efeito da pandemia, né, de uma série mal feita, ou de uma série que nem foi feita, nem online, nem de forma alguma, porque tem muitas pessoas que simplesmente desistiram, né, e não fizeram. Então, assim, eu acho que pode ser educação, eu acho que pode ser sim educação, certo? No caso de Tolstói, já falei, Ana Luísa, realmente é necessário colocar quem produziu, quando o nome está disponível. É bom, certo, João? Porque assim você tem que referenciar a origem, certo? Pode ser sobre o Rio Grande do Sul também, né? Não pode. Agora, como eu falei, eu não creio que venha por conta que já foi bem próximo, né? A do ano passado, a questão ambiental não deixa de ser, cuidados com a Amazônia não deixa de ser meio ambiente. Exatamente. É improvável, porque já caiu no Proitec. Pronto, ó, o colega aí está falando já caiu no Proitec. Então, realmente, a gente já descarta. Descarta, mas é aquela coisa. Ao longo do ano, a gente estudou tantos eixos que, assim, sinceramente, eu estou tranquila nessa reta final. Tanto que quando o edital saiu, que a prova foi para ser esse mês, eu não me apavorei, porque nós estudamos muitos eixos temáticos. Eu tenho certeza que um dos eixos temáticos que a gente estudou vai ser, e que vocês vão ter os repertórios. Disso eu tenho certeza. Tenho certeza. Quem estava nas aulas, quem prestava atenção, porque a gente sabe que numa turma de 70, 80 alunos, tem a galera que vai porque quer, que é focada, que não perde nada do que eu digo, do que Carlos diz, do que Asma Arilene diz, e tem aquela galera que vai, como vocês sabem, né? Então, de minha parte e da parte dos meus colegas também, eu tenho certeza que o que a gente falou vai estar lá na prova, vai ser reflexo, né? E vocês vão lá só buscar, só colher. Suiane, como eu faço para fazer uma introdução, uma citação indireta da fala de um filósofo? Tenho medo de, na hora da prova, não lembrar da frase completa. Você pode dizer assim: o filósofo Aristóteles contextualiza acerca da liberdade, tal, 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 tal. Ou o filósofo Aristóteles define, teoriza que, né? Pontua que, frisa que, certo? Como se fosse a analogia. Isso, Iane, falar que o conto de fadas Pinóquio foi criação da Disney não é errado, não, porque, tipo, era uma história, a Disney só fez uma releitura e fez um filme sobre. Então é só a gente ajeitar. Ó, vamos aqui. É, vamos ajeitar. Então, no conto de fadas Pinóquio, recriado, pronto, pela produtora Walt Disney, lançado em 1940, certo? Só ajeitar. É verdade, quem criou foi Carlo Claude, e a Disney fez uma adaptação para o cinema em 1940. Então, vamos pegar o nome dele, ó, Carlo Claude. Calma.
Não é Carlos, não? É Carlos mesmo? Cadê aí vocês? Carlo ou Carlos? Acredito que ela citou assim, porque fala do filme, não? Isso, exatamente. Não, mas eu comecei falando no conto de fadas, né? Aí depois eu coloquei criado pela produtora. Eu meio que misturei. Então, vamos deixar ou conto de fadas ou no filme. E aí vocês que escolhem. Se for fazer o filme, aí cita o Walt Disney. Se for falar o conto de fadas, cita lá o Carlo Collodi, né? Pronto. Exato. Suiane, quais repertórios posso usar para um tema relacionado a falas de ódio nas redes sociais? Fala de ódio na rede social, você pode. Eu acho que essas falas elas têm muito a ver com a questão da violência, né? Então você pode ir para falas que tratam de violência, né? Violência verbal. Você pode também trazer que muitas dessas falas, com certeza, a maioria dessas falas são com relação a preconceito. Então você pode usar aquela que diz que preconceito é opinião sem fundamento, né? Você pode ir também para a questão até mesmo da manipulação que os padrões de beleza fazem, né, com a mente das pessoas, porque tem muito disso também. Geralmente esses comentários, essas ofensas, elas vêm de um padrão que a pessoa tem como o belo, e quando essa pessoa se posta lá nessa rede social, que não é naquele padrão, ela causa esse estranhamento. E aí as pessoas, por seguir ou por ser fã, ou muitas vezes nem é fã, só está lá na rede social da pessoa para acompanhar a vida, se acha no direito de julgar. Então, eu creio que você pode ir por esse caminho, certo, Helder? Lucas está dizendo assim, quando erramos alguma palavra na folha do gabarito, devemos colocar um traço em cima da palavra obrigatoriamente, os parênteses. É bom você passar o traço. A questão do parênteses é opcional, certo? A meu ver, você colocando o traço em cima da palavra e escrevendo adiante, né, na frente, ou até mesmo em cima da palavra, quando sua letra é baixinha, para economizar espaço seu, você consegue resolver, certo? É a forma recomendada. No passado, os monitores falaram para fazer isso, mas acho que não é obrigatório. Exatamente. Pode ser algo sobre educação ambiental nas escolas? Pode também. Pode sim. Porque eu acho que não tem que ter algo a ver com o meio ambiente, não tem como fugir disso. Esse ano só teve coisa no meio ambiente e o IF fala o que está exposto na sociedade. Fala, João, o IF é o contrário do Enem. O Enem, ele vai para um tema que não foi alvo da mídia, já o IF não, ele vai para algo que estava na cara, né? Se for, vocês, acho que a analogia com a carta de Pero Vaz, ela vai cair como uma luva, né? E também todos os outros repertórios que a gente estudou. Amanda Lovelace, vocês podem trazer, né? A galera que fez o ano passado, a maioria usou Amanda Lovelace, deu muito certo. Então é isso. As dicas de tema de redação do Enem é mais sobre educação também, em relação à inclusão de pessoas. Exatamente. É Carlo mesmo, né? Pronto, perfeito. Se for, provavelmente vai ser voltada para o tema das mudanças climáticas de uma forma geral. Eu acho que uma educação ambiental, né, pode ser. Você acha que pode ser algo relacionado à ilha de Marajó? Eu, eu creio que não, tendo em vista que, assim, a ilha de Marajó, não todos merecendo, né? É um problema, assim, gigantesco, mas é algo que aconteceu ali, pronto, 15 dias depois ninguém falava mais. Então, eu não sei, eu acho muito remota a possibilidade. Para meio ambiente, eu gosto de Moana como repertório. Muito bom, muito bom. Você pode também dizer, né, Júlia está dizendo, a mídia não aborda. Sobre a questão do meio ambiente, né? E outra, a mídia, quando ela fala de meio ambiente, ela, não sei se vocês já perceberam, mas ela
ela faz com que essa questão da preservação do meio ambiente seja algo muito das casas, né, que as famílias, que a população civil deve fazer. Só que os grandes impactos provocados no meio ambiente são feitos pelas indústrias, pelas grandes empresas. E a mídia, ela não faz campanhas conscientizando as empresas, faz campanha conscientizando a gente, população civil, né? Então, eu creio que dá para a gente também construir algo nesse entorno. A Ilha de Marajó também é um assunto que eles não abordam porque não vende. Exatamente, como eu disse, né? Causou, na época em que saiu, não sei se foi no meio do ano, que teve essa inferência, mas esfriou, pronto, acabou, né? Acabou. Exatamente. É muito difícil de cair. Então é isso, pessoal. Sim, aí aqui, ó, só para finalizar, certo? Ficou assim, né? Porque como a gente preferiu deixar o conto de fadas, vai ficar o Carlo Collodi mesmo, né? Aí, no caso que eu estava explicando, eu deixei essa partezinha aqui desmontável para quem quiser falar nessa primeira possibilidade sobre as consequências de não estar ativo, engajado, né? Democraticamente falando, ou para quem quiser, nessa ênfase, são atitudes que permitiriam a participação ativa na sociedade. Aí você pode usar uma educação, você pode usar uma educação emancipatória, né? E também a influência midiática, né? Acho que cabe à mídia, né? Já que ela é o principal agente que divulga informações, né? Então, cabe sim, ok? Vou deixar salvo, né? Gostei, vocês interagiram bastante, pelo que eu vi, gostaram de Pinóquio, né? Acho que ninguém que está aqui hoje lembrou de Pinóquio, que poderia utilizar Pinóquio na redação e ficar tão diferente, né? Então, vai ficar salvo para quem quiser usar depois, certo? E é isso, queria me despedir de vocês e encontrar agora só dia 19, né? Que amanhã a gente não tem, a galera do sábado, mas o pessoal da segunda, aula normal, certo? Dia 14, estarei lá com vocês. Tem mais alguma coisa aí que vocês queiram falar, perguntar? Podem ficar à vontade. Não tem? Se não tem, pronto. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço a presença de vocês, certo? E aguardo todo mundo, quem é do sábado, no aulão de véspera e o pessoal da segunda, na segunda-feira, certo? Tchau, boa noite, bom descanso. Ainda arrasou na aula. Obrigada, vou sentir falta das suas aulas. Obrigada, meu bem, muito obrigada. Que bom que vocês gostaram, viu? Vai ter muito mais no aulão. Se preparem, repertórios aí bem fora da curva para a gente, que a gente merece, viu? Tchau, viu? Não vou dar nenhuma dica, não, viu? Do aulão, não. Juliana pode cancelar a gravação do aulão, não.